A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de quarta-feira, 27 de setembro de 2023, tem como título Cheios do Espírito para cumprir a grande comissão. O texto bíblico hoje temos dois. O primeiro se encontra no no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 49, que diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E também Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Queridos, o Espírito Santo é o agente responsável pelo novo nascimento, o nascimento espiritual, a regeneração do ser humano, a transformação deste em nova criatura feita à imagem e semelhança de Cristo, para tornar-se, como ele, um filho de Deus. Em outras palavras, queridos, é o Espírito Santo quem inspira, aconselha, dirige e consola o cristão. É ele quem deve operar em nós tanto o querer como o efetuar segundo a boa vontade de Deus. Foi pela ação e inspiração do Espírito Santo que os profetas veterotestamentários falaram e agiram, revelando aos homens a mensagem e a vontade de Deus, bem como é pela orientação do Espírito que a Igreja de Jesus age e anuncia o Evangelho. O Espírito de Deus agia na vida dos crentes do Antigo Testamento e também age na vida dos cristãos nos dias de hoje, mas de uma maneira mais plena, pois não está mais restrito a apenas aqueles que presidem sobre outros, mas a todos que fazem parte do corpo de Cristo. Entretanto, queridos, existe uma diferença entre ser habitação do Espírito e ser cheio do Espírito. Depois aí da conversão, o coração passa a ser templo do Espírito Santo. Só que este deve ser o Senhor de tudo, com plena liberdade para operar em nós para a glória de Deus. Ele deseja que vivamos de forma transbordante com a presença do Espírito Santo. Só assim conseguiremos aí testemunhar com autoridade as boas novas à humanidade e sermos vitoriosos sobre o pecado, sobre o mundo e sobre o diabo. O Espírito Santo, queridos, é o nosso combustível, o nosso guia, o nosso intercessor. Podemos ser prósperos financeiramente e ter todos os bens materiais desejáveis, mas se não nos enchermos da presença do Espírito de Deus, nós seremos como um carro sem gasolina. Não funcionaremos e não cumpriremos os propósitos para os quais fomos chamados. Além disso, nós devemos ser cheios do Espírito Santo, porque um lugar vazio pode ser mal ocupado, trazendo morte e destruição. Porque precisamos de amadurecimento espiritual para atingir a estatura de Cristo. Porque só uma pessoa cheia do Espírito Santo é mais do que vencedora e estará apta a encontrar-se com Cristo quando ele vier buscar a sua igreja. Em suma, queridos, encher-se do Espírito é o segredo da vitória em todos os aspectos da nossa vida. O Senhor deseja que seus filhos sejam cheios do Espírito Santo agora mesmo. Se não estivermos preparados e revestidos do seu poder, dificilmente desfrutaremos as bênçãos divinas na terra e muito menos no céu, ao lado do Pai por toda a eternidade. Então, para alcançar esse propósito, a primeira coisa a fazer é ter o desejo de ser cheio do Espírito Santo. É querer ardentemente ter comunhão com Ele, ansiar em ser controlado e fortalecido por Deus. Então, você quer ser cheio do Espírito Santo? Então, queridos, busque isso. Deus abençoe a sua vida.
e uma ótima quarta-feira a todos.